Jacó, filho de Isaque e Rebeca, e seu imenso desafio. Na continuação dessa história sobre a vida de Jacó, que foi filho de Isaque e Rebeca, e um personagem super importante no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, ele enfrentou muitos desafios em sua vida, incluindo conflitos com seu irmão Esaú. Trabalhar por muitos anos sem recompensa por seu sogro Labão e lidar com as consequências dos seus próprios erros. Um dos maiores desafios de Jacó foi o conflito com seu irmão Esaú. Jacó enganou Esaú e roubou a sua bênção de primogenitura, o que levou a Esaú a prometer vingança contra Jacó. Quando então Jacó fugiu para a casa de seu tio Labão, onde trabalhou por muitos anos para ganhar a mão de Raquel em casamento. No entanto, Labão o enganou várias vezes, fazendo com que Jacó trabalhasse por mais tempo do que o acordado e dando-lhe a filha mais velha, no qual se chamava Lia, em vez de dar a Raquel a ele. Apesar de todas essas adversidades, Jacó perseverou e eventualmente obteve sucesso. Ele aprendeu a ser um negociador astuto e a confiar em Deus para protegê-lo e guiá-lo em sua jornada. Jacó, no entanto, teve 12 filhos que se tornaram os pais das 12 tribos de Israel. E foi abençoado por Deus como um dos patriarcas do seu povo, no qual nós podemos ver em algumas referências bíblicas, como se encontra, por exemplo, no livro de Bereshit, que é o Gênesis do capítulo 25, 19 e 34, no livro de Bereshit 27, como também no livro de Bereshit 29 e 31. A vida de Jacó foi cheia de altos e baixos, mas ele perseverou e aprendeu com as suas experiências. Ele é lembrado como um dos grandes patriarcas da história de Israel, e seus descendentes se tornaram a nação de Israel, cumprindo as promessas que Deus havia feito a seus antepassados. Jacó teve um filho por primogênito, o qual nascera, e deu o nome a esse filho de Ruben, que foi fruto de seu casamento com Lia, no qual nós encontramos na referência das Escrituras Sagradas, lá na Torá, no livro de Bereshit, Gênesis, o livro da criação, do capítulo 29, 32. Quando Ruben teve uma conduta que desagradou ao eterno Deus, quando teve um caso com Bila, a serva de sua mãe Raquel, que era uma das esposas de Jacó, o qual nós encontramos na referência no livro de Gênesis, do capítulo 35, do versículo 22. Isso causou grande desgosto para Jacó e resultou na perda da primogenitura, que era a posição de privilégio e direito que o filho mais velho tinha na família. Mais tarde, quando Jacó estava prestes a morrer, ele abençoou todos os seus filhos e deu a Ruben uma bênção que era menos importante do que a que havia dado aos seus irmãos. Nós podemos encontrar esta passagem no livro de Bereshit, Gênesis, do capítulo 49, 3 e 4. Isso indica que Ruben perdeu não apenas a primogenitura, mas também havia perdido um lugar de destaque e honra entre seus irmãos. Apesar de seu erro, Ruben ainda era considerado um dos filhos de Jacó e teve um papel importante na história de Israel. Ele liderou os filhos de Jacó em sua jornada para enterrar seu pai em Canaã e é lembrado como um dos pais das tribos de Israel. Apesar de Ruben ter perdido a primogenitura, Ruben continuou sendo respeitado como um dos filhos de Jacó e teve um papel importante na história de Israel. Ele liderou os filhos de Jacó em sua jornada para enterrar seu pai em Canaã e é lembrado como um dos pais das tribos de Israel. Ruben também teve descendentes que se tornaram líderes em Israel, incluindo Hanoque, Palu, Esrom e Carmi,
o qual nós encontramos como referência no livro de Números, capítulo 26, 5, 6. No entanto, a perda da primogenitura teve um grande impacto na vida de Rúben e de sua família. De acordo com a tradição judaica israelita, a tribo de Rúben foi excluída da liderança de Israel, e o rei Saul, que pertencia à tribo de Benjamim, foi escolhido em vez de um de descendentes de Rúben. Além disso, o território que foi dado a Rúben como herança na terra prometida foi menor do que o que foi dado às outras tribos, e sua posição na sociedade israelita foi um pouco menos prestigiosa do que a de seus irmãos. Apesar das dificuldades, Rúben e sua tribo continuaram a desempenhar um papel importantíssimo na história de Israel. A tribo de Rúben lutou ao lado de outras tribos em várias batalhas importantes, incluindo a conquista de Canaã sob a liderança de Josué. A tribo também foi uma das primeiras a ser levada ao Egito pelos assírios no ano 721, no qual nós encontramos essa referência no livro de 2 Reis, do capítulo 15, 29. A história de Rúben é um exemplo de como as ações de uma pessoa podem ter consequências duradouras. Embora ele tenha perdido a primogenitura devido a um erro, ele continuou a desempenhar um papel importante na história de Israel e teve descendentes que se tornaram líderes em sua tribo. As consequências para Rúben foram significativas após seu erro de ter relações com a concubina de seu pai. Como foi mencionado anteriormente, Rúben perdeu a primogenitura, que era uma posição de grande privilégio e direito na família. Em vez disso, a posição de liderança que deveria passar para Rúben passou para o próximo filho mais velho, passou para Judá, no qual nós vemos no livro de Gênesis, do capítulo 49, 8, 12. Além disso, a bênção que Jacó deu a Rúben quando estava no seu leito de morte foi menos importante que a dos outros filhos. Em vez de receber a bênção da primogenitura, que teria dado a Rúben uma posição de liderança em Israel, Jacó lhe deu uma bênção que se referia à sua impulsividade e falta de autocontrole. Essa passagem se encontra no livro de Gênesis, do capítulo 49, 3 e 4. É importante notar que, apesar de suas consequências, Rúben ainda era considerado um filho de Jacó e teve um papel muito importante na história de Israel. Ele liderou os filhos de Jacó em sua jornada para enterrar seu pai em Canaã e é lembrado como um dos pais das tribos de Israel. A tribo de Rúben também teve suas consequências. Eles receberam um território menor na terra prometida do que o território que as outras tribos receberam, e não tiveram um papel tão importante na história de Israel quanto as outras tribos, como Judá e Efraim. Além disso, eles foram os primeiros a serem levados ao exílio pelos assírios. Além das consequências específicas para Rúben e sua tribo, a história de Rúben também serve como um lembrete de que nossas escolhas e ações podem ter consequências duradouras em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. A história de Rúben e sua perda da posição de primogênito é um exemplo de como uma ação errada pode ter consequências duradouras para a vida inteira. Embora seja importante lembrar que o eterno Deus é capaz de trabalhar. Apesar de nossos erros e pecados, a história de Rúben nos lembra que devemos ser cuidadosos e pensar nas consequências de nossas ações bem antes de agir. Podemos aprender com a história de Rúben sobre a importância da honestidade e integridade. Rúben agiu sem considerar as consequências de suas ações e sua falta de autocontrole e honestidade lhe custaram a posição de primogenitura. Isso nos lembra que devemos ser honestos e transparentes em nossas vidas e agir com integridade e sabedoria sempre em nossas escolhas e em nossas ações. Além das consequências específicas para Rúben e sua tribo,
A história de Rubem nos lembra da importância de considerar as consequências de nossas ações, agir com honestidade e integridade e lembrar que Deus é capaz de trabalhar apesar de nossos erros e pecados. Hoje em dia, a história de Rubem nos ensina a importância de escolhermos sabiamente nossas ações e palavras, e como nossas decisões também podem ter um impacto duradouro em nossas vidas e nas vidas daqueles que vivem sempre ao nosso redor. A história de Rubem também nos lembra que devemos agir com honestidade e integridade em nossas vidas. E sim, considerar as consequências de nossas ações antes de tomarmos decisões impulsivas ou baseadas em emoções. É importante lembrar que, mesmo quando erramos, Deus é capaz de trabalhar em nossas vidas e usar nossas falhas e fracassos para nos ensinar e nos moldar. Com base na história de Rubem, podemos então aprender várias coisas que podem ser aplicadas em nossas vidas hoje. Algumas dessas ações que podemos tomar incluem, por exemplo, devemos escolher sabiamente nossas ações e palavras antes de tomarmos decisões impulsivas ou baseadas em emoções. É importante considerar as consequências de nossas ações e escolher sabiamente o que dizemos e o que fazemos, como também agir com honestidade e integridade. Devemos sempre ser honestos e transparentes em nossas vidas e agir com total integridade em todas as nossas escolhas e em todas as nossas ações. Como também é importante lembrar que nossas decisões podem ter um impacto duradouro em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Devemos considerar as consequências de nossas escolhas antes de nós agirmos. Como também nós devemos agir sempre com honestidade e sempre com integridade. Devemos também considerar as consequências de nossas escolhas. Devemos respeitar as posições de liderança e autoridade que foi permitida sobre nós em nossas vidas e buscar a redenção quando nós erramos. Eu quero agora te convidar a orar. Eu quero orar com você. Querido Deus, nós somos gratos por nos ensinar essas lições valiosas através da história da vida de Rubem. Nos ajude sempre a lembrarmos de escolhermos sempre sabiamente nas nossas decisões e ações, como também em nossas palavras. Nos ajude sempre fazendo com que nós venhamos agir com honestidade e com integridade. E sempre considerar as consequências das nossas escolhas erradas. Nos dê força, entendimento e sabedoria a cada um de nós em nossa dificuldade e em nossas vidas. E nos ensina a buscar a redenção quando nós erramos. Nos ajude a seguir os teus caminhos e a viver vidas que honrem e glorifiquem o teu santo nome. Em o nome de Yahushua Mashiach. Amém. Nos ajude a manter esse canal. Inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu like, o seu gostei e ative o sininho para receber as notificações. Shalom.